Se um conflito estourar amanhã no Mar do Sul da China sobre Taiwan, os militares dos Estados Unidos podem estar em desvantagem tática por causa dos avanços da China no uso de materiais energéticos, como produtos químicos usados como propulsores, pirotecnia e explosivos. O National Defense trouxe à tona um problema de suprimento energético de alta destruição americano e o desenvolvimento chinês no setor, que está preocupando os Estados Unidos. A invenção da pólvora tem como criador a China, um histórico que todo mundo sabe. A capacidade de combate moderna chinesa está baseada no desenvolvimento de meios bélicos de vários tipos, funções, alcance, velocidade, efeitos terminais, gerenciamento de assinatura e segurança e principalmente na manipulação da energia. O avanço da China como superpotência militar força outras nações a também se adequarem ao novo cenário, emparelhando o mundo não no mesmo nível, mas em situações de defesa contra ameaças hostis. A China e outros adversários estão desenvolvendo armas usando produtos químicos mais poderosos. Esses materiais energéticos podem impulsionar ogivas por distâncias maiores ou permitir que navios e aviões carreguem mais munições, porque podem ser feitos menores e mais leves, mas ainda com o mesmo impacto explosivo. Esse quadro chinês força os Estados Unidos a recuperarem sua vantagem em materiais energéticos. O imperativo para remodelar a cadeia de matança militar dos Estados Unidos com suas operações externas descobriu que o desenvolvimento energético estagnou, em parte porque o Departamento de Defesa não priorizou o aumento do poder explosivo, maior alcance, fator de forma menor ou outras características. Assim, as Forças Armadas Americanas continuaram a depender dos mesmos produtos químicos críticos desde a década de 1940, como o RDX e o HMX, desenvolvidos há 120 e 70 anos, respectivamente. RDX e HMX juntos representam as últimas inovações significativas em materiais energéticos que encontraram uso generalizado nos sistemas dos Estados Unidos. O RDX, por exemplo, é classificado como autoexplosivo, também conhecido como explosivo secundário, devido à sua saída de energia durante a detonação, quando comparado a um baixo explosivo, com uma velocidade de detonação na mesma magnitude da velocidade do som. Um relatório de desenvolvimento da Estação Aeronaval de Armas da China Lake, na Califórnia, mostrou que os americanos criaram um material muito mais poderoso desenvolvido na década de 80. As propriedades explosivas e propulsoras do CL-20 excedem as dos materiais RDX e HMX por margens significativas. O CL-20 é um explosivo de nitroamina inventado pelos americanos, mas não usado pelos militares dos Estados Unidos nos dias atuais. O colapso da União Soviética reduziu a urgência de explosivos mais poderosos. O custo de testar e colocar o novo material em campo era alto, e como não havia exigência, a comunidade de aquisição americana e de outras nações não tinha interesse no explosivo CL-20, apesar de ser 40% mais poderoso do que os explosivos HMX em algumas aplicações. Com uma velocidade de detonação de 8.500 a 8.600 metros por segundo, o RDX é perfeitamente adequado para a supressão em larga escala de canhões pesados de foguetes múltiplos, o que pode melhorar muito a potência e o alcance de ataque da arma. A velocidade de detonação do HMX é de 9.000 metros por segundo, que tem uma sensibilidade ao impacto ligeiramente maior do que o TNT. Também tem bons desempenhos abrangentes, é estável e mais fácil de ser detonado. Na Guerra do Golfo foi usado para guerra assimétrica sem contato para mísseis de foguete de longo alcance. O CL-20 ainda não foi colocado em campo em nenhum sistema de produção de armas americanos, mas está passando por testes de estabilidade, capacidades de produção e outras características de armas, principalmente na China, que por sua vez não perdeu tempo, testou e incorporou o CL-20 em sistemas de armas. No entanto, o Departamento de Defesa americano não se interessou no caso, pois concentrou sua energia em demanda comercial por microeletrônica avançada.
Essa demanda puxa a inovação da comunidade de pesquisa e faz a transição de novas tecnologias pelo Vale da Morte, que atualmente consome inovações em energia de alto poder de destruição usadas em guerra e em produtos civis. O Vale da Morte é um fenômeno enfrentado por muitas startups americanas ao tentar fazer negócios com o Departamento de Defesa. O Vale da Morte é uma jornada, normalmente de 1 a 2 anos para as empresas, em que um fornecedor faz a transição de um protótipo ou produto comercialmente disponível para um contrato do departamento. Um período de transição muito difícil, qualquer erro resulta em fracasso de financiamento. De acordo com um estudo do Departamento de Defesa americano de 2018, a China é a única fonte ou fornecedora primária de vários materiais energéticos críticos usados em munições e mísseis em todo o mundo. A cadeia de fornecimento de munições também apresenta um número alarmante de pontos únicos de falha. Dos 198 fornecedores de segundo e terceiro níveis da base industrial da China, 98% depende de uma única ou única fonte, e os materiais que são produzidos nos Estados Unidos tendem a ser feitos em um punhado de instalações desatualizadas de propriedade do governo, usando equipamentos do século XX. Pior ainda, os Estados Unidos ficaram atrás de seus adversários na implantação de energia avançada. Tanto a Rússia quanto a China empregam o CL-20, o explosivo não nuclear mais poderoso do planeta. Apesar dos cientistas americanos terem inventado o CL-20 na década de 80, obstáculos burocráticos, juntamente com a complacência com o fim da Guerra Fria, tirou o interesse do governo para nunca o implantar em larga escala. Em vez disso, os militares americanos ainda dependem de muitos dos mesmos materiais usados durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, a China pode estar se posicionando para liderar o mundo na energética do futuro. Dados do Centro de Tecnologias Estratégicas e Emergentes de Georgetown sugerem que, nos últimos 5 anos, os cientistas chineses publicaram quase 7 vezes mais artigos relacionados a materiais energéticos do que seus colegas americanos. E o Centro de Tecnologia Energética apontou que a China apoia fortemente 4 das principais instalações acadêmicas para realizar pesquisas energéticas e desenvolver sua força de trabalho. Há uma frase engraçada entre analistas do setor, que a maioria das pessoas no Pentágono não sabe soletrar energia, ou seja, dada a importância do material no atual cenário político, o setor de energia não nuclear de alto poder destrutivo não é explorado em sua magnitude. A guerra na Ucrânia colocou as preocupações da cadeia de suprimentos no centro das atenções. Os Estados Unidos fornecem munições para a Ucrânia ao mesmo tempo em que os militares articulam em descobrir como reabastecer os próprios estoques, bem como aos estoques dos aliados europeus. Isso rapidamente. A base industrial dos Estados Unidos não tem capacidade para reabastecer os estoques de munições rapidamente, e uma das restrições é a produção de materiais energéticos. Grandes empresas químicas comerciais realmente não têm interesse no mercado do Departamento de Defesa. A indústria em grande escala realmente foi impulsionada pela eficiência, não pela resiliência ou pela segurança nacional. É claro que em guerra declarada e aprovada pelo Congresso americano, o domínio dessas empresas cai nas mãos do governo. Como resultado, alguns produtores químicos deixaram o mercado, o que levou a China a ser a única fonte de muitos produtos químicos críticos usados em armas dos Estados Unidos. E nos casos em que os materiais são produzidos dentro dos Estados Unidos, geralmente é uma instalação, criando atrasos e pontos únicos de falha. Como muitos estudos e conferências, muitas vezes é fácil identificar os problemas e recomendar soluções, mas implementar as correções não é tão fácil. 2 áreas principais de foco serão desenvolver a diversidade e resiliência da cadeia de suprimentos e construir uma ponte entre os requisitos e o pessoal de aquisição e os cientistas e inovadores. A Casa Branca e o Congresso americano devem trabalhar com o Departamento de Defesa para reconstruir a produção energética nos Estados Unidos e nações aliadas. Os americanos precisam de uma cadeia de suprimentos resilientes que não dependa de um punhado de instalações desatualizadas. E vejam só, das boas vontades da própria China. Os americanos podem usar o Pacto AUKUS para aumentar a capacidade de produção e criar estoques de munições, com base no anúncio da Austrália de que investirá
US$ 1 bilhão para construir uma empresa soberana de armas guiadas. Investir nos recursos de demandas, como munições e a energia que os alimenta, reflete a organização em defesa. A produção em escala é ainda importante e a China está à frente e possui uma base industrial robusta para munições e energia, contrapondo a capacidade dos Estados Unidos, que se mostram instáveis e em perigo para lutar e vencer uma guerra prolongada. Seguimos em frente com mais análises e informações detalhadas. E para isso, conto com a sua colaboração seguindo o canal no Instagram, @AreaMilitarOff. Também conto com a sua ajuda doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado, até o momento.